Motorista perde o controle, veículo se choca contra muro de residência no bairro São José. Adolescente de 16 anos morre em acidente entre moto e carro em Campina. Todos os finais de semana, o Hospital de Trauma recebe muitas vítimas de acidentes. Universitários reclamam da superlotação dos ônibus na UEPB. Tá péssimo. Muita gente para pouco ônibus. E ainda como foram as rodadas das séries C e D para os times paraibanos. Hoje é segunda-feira, 2 de maio de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando que um motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo e derrubando parte do muro de uma residência aqui em Campina. O repórter Paulo Pessoa estava no local e traz pra gente as informações. Acidente agora aqui na rua José Elpidio da Costa Monteiro, no bairro do São José. Esse veículo Palio terminou colidindo contra o muro dessa residência. Ele, de acordo com informações do motorista, evitou um acidente, uma colisão com esse veículo Corolla, que está logo atrás, e para evitar de bater nesse caminhão, que está aqui em frente à Monospar, ele terminou colidindo contra o muro aqui dessa residência. Por sorte, nenhum ferido. E um outro acidente entre um carro e uma moto deixou como vítima uma adolescente de apenas 16 anos, também aqui em Campina. O acidente aconteceu ontem à noite nas imediações do aeroporto João Suassuna. Foi uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. As vítimas estavam numa moto. Raimundo Silva dos Santos, de 37 anos de idade, e um adolescente de 16 foram socorridos para o Hospital de Trauma. A adolescente, Clecimara Lima Galdino, acabou morrendo na madrugada desta segunda-feira. Ela era filha do caminhoneiro Clécio Bezerra Galdino e morava no Aloysio Campos. Eu soube que ela estava grávida no hospital e fui lá no hospital. Entendeu? E a morte dela foi confirmada agora na madrugada. Foi 4 horas da manhã. Veio a óbito. Tem 16 anos. O médico Caio Guimarães foi o plantonista que atendeu as vítimas no hospital. O médico disse que o homem parecia confuso acerca do acidente. Perdeu muito sangue por causa do ferimento do perna, então as informações que ele trouxe não estavam confiáveis. O acidente que aconteceu nas imediações do aeroporto João Suassuna não foi um fato isolado. Todos os finais de semana, o Hospital de Trauma recebe muitas vítimas de acidentes. Só que neste final de semana, de acordo com o médico Caio Guimarães, o número aumentou. Esse final de semana, por exemplo, foi um final de semana bem complexo, com vários acidentes de moto. A gente passou aí esse domingo, a equipe da ortopedia, por exemplo, passou a madrugada toda operando. Foram mais de 12 cirurgias só da parte da ortopedia de fraturas expostas. Isso é um número muito alto. Por mais que os alertas sejam dados, infelizmente... Eu sempre falo da importância de não misturar bebida de direção, mas infelizmente a gente vê cada vez mais o aumento do uso de bebida e o uso de automóveis, né? E aí as quedas de moto na nossa realidade é uma realidade muito complexa. O corpo do radialista Robério Silva de Lucena foi encontrado com vários hematomas na manhã de hoje, nas proximidades de um açude na cidade de Teixeira, no sertão da Paraíba. Robério tinha 62 anos e era apresentador de um programa na rádio Morada do Sol. De acordo com a polícia, a suspeita é de que Robério tenha sofrido um acidente, mas as investigações ainda estão em curso. Olha, um duplo homicídio foi registrado durante o final de semana na cidade de Remígio, no Brejo Paraibano. 2 adolescentes foram as vítimas. Isso aconteceu na comunidade Lagoa do Jogo, na zona rural de Remígio, no Agreste. Um adolescente e um jovem estavam desaparecidos desde a sexta-feira e foram encontrados mortos e numa situação muito macabra, né? Os dois sofreram golpes profundos nas gargantas. A vítima adulta foi identificada como Fernando Batista Farias, que tinha 18 anos de idade, e o adolescente José Tiago Bonifácio, que tinha 14 anos. Esses casos aí, esse duplo homicídio, está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, na cidade de Esperança. Os corpos foram encontrados no sábado e, como eu disse,
a polícia investiga essa situação macabra, né, onde um jovem e um adolescente foram encontrados mortos aí com golpes profundos nas gargantas. E ainda nas notícias policiais, uma mulher foi presa ao tentar entrar em um presídio aqui de Campina Grande com drogas escondidas nas partes íntimas. Mais uma mulher tentou entrar com droga na unidade e acabou sendo presa. Ela tem 37 anos de idade, mora na cidade de Esperança e vai entregar essa droga ao marido. Só que na hora da revista, um equipamento lá chamado scanner detectou a presença de um corpo estranho nas partes íntimas da mulher. Então, ela foi levada para o hospital de trauma, onde a droga foi retirada. Era uma certa quantidade de maconha. Ela disse que nunca tinha sido presa, foi a primeira vez que isso aconteceu e, de fato, iria levar a droga para o marido. Não é a primeira vez que isso ocorre no presídio e também não é a primeira vez que essas mulheres são presas tentando entrar com drogas na unidade. O ex-jogador de futebol Julierme Brasilino da Silva, de 33 anos, conhecido como Novinho, ganhou a liberdade após passar 1 ano e 11 meses preso, acusado de um crime que ele não cometeu. Dessana, o ex-jogador de futebol Julierme Brasilino da Silva, de 33 anos, conhecido como Novinho, foi liberado da cadeia pública de Malta, no sertão paraibano, após 1 ano e 11 meses preso. Ele era acusado do crime de estupro, que teria acontecido no dia 13 de junho de 2020, na cidade de Patos, também no sertão. 3 meses depois desse crime, que teria tido como vítima uma estudante, ele foi surpreendido pelos policiais civis que chegaram na residência dele já com um mandado de prisão em aberto. Após ser preso e passar todo esse período na cadeia, durante esse tempo a advogada de defesa teria constatado várias falhas processuais, até que na semana passada o Tribunal de Justiça da Paraíba deu a decisão favorável à liberdade do ex-jogador. E o jogador de futebol Enercino Moreira, suspeito de atropelar o ex-vereador de Cacimba de Areia, Zenaide Ferreira da Silva, na última sexta-feira, se apresentou à polícia na manhã de hoje. Enercino e Zenaide eram primos e, segundo o delegado Edson Pedrosa, o jogador disse em depoimento que fugiu logo após o atropelamento por medo de represálias. Ele também relatou que não ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir e que tentou desviar de Zenaide na ladeira, mas que não conseguiu. Enercino vai responder em liberdade pelo crime. A seguir, aulas na UFCG são retomadas e ainda as dificuldades dos alunos da UEPB que dependem de ônibus para ir às aulas. E olha só essa situação. As aulas presenciais foram retomadas no último dia 25 de abril na UEPB e os estudantes estão reclamando da superlotação nas linhas de ônibus que fazem o percurso para a instituição. Esther e Ellen cursam o 6º período do curso de farmácia na Universidade Estadual da Paraíba. A primeira semana do retorno das aulas presenciais foi difícil em relação ao transporte público, que, segundo as estudantes, está bem pior que antes da pandemia. Tá péssimo. Muita gente para pouco ônibus lotado, muita gente sem máscara. Tudo bem, eu entendo, né? Houve a liberação, mas muito aperto. O ônibus ele não parou para mim porque já estava muito lotado e eu acabei chegando atrasada na universidade. Heloísa relata a mesma situação. A universitária diz que a sensação é que tem menos ônibus circulando. As rotas atrasam um pouco e dentro dele, né, sempre tem uma superlotação. No ponto de ônibus da lateral da central de aulas, encontramos a mesma reclamação. Demorado, está sendo lotado, está sendo caro também um pouquinho, tá entendendo? Desde o início da pandemia, houve uma redução na quantidade de veículos circulando pela cidade, assim como uma redução no horário. Quase 8.000 estudantes da UEPB precisam do transporte público para frequentar as aulas. Com o retorno presencial na segunda-feira da semana passada, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, STTP, anunciou o retorno de linhas de ônibus. Mas para esse universitário, a demanda ainda não foi suprimida, principalmente para o turno da noite. O estudante diz que a problemática vem afetando universitários de várias regiões da cidade. Está ocasionando
o sofrimento das famílias, porque estão desgastadas, sem trabalho. Os poucos estudantes que querem estudar, que querem alguma coisa na vida, o transporte público não chega até elas. Em nota, a STTP informou que na última semana foram feitos ajustes em relação às linhas 245, 300B e a nova linha 636, buscando dar suporte ao fluxo de passageiros retomado com a volta às aulas na Universidade Estadual da Paraíba. Novas alterações deverão ser efetuadas nos próximos dias e semanas, tendo em vista a necessidade de adequação da demanda gerada pela volta das universidades públicas, assim como o fluxo de bairros novos. E ainda falando em universidades, hoje foi dia da UFCG retomar as aulas presenciais suspensas devido à pandemia. Na entrada da UFCG, campus Campina Grande, uma faixa de boas-vindas estava sendo colocada na manhã desta segunda-feira para recepcionar os alunos após 2 anos de pandemia. Para esses alunos, era também um sejam bem-vindos mesmo. Afinal, esse será o primeiro período que eles vão estudar no formato presencial. É uma alegria enorme estar voltando às aulas presenciais, né? A forma que a gente aprende online não tem o mesmo significado, sabe? Você não tem aquela coisa para perguntar pessoalmente. E a universidade garante que está pronta e adaptada para essa nova realidade da relação ensino-aprendizagem, inclusive com a possibilidade de mais de 10% dos alunos continuarem assistindo aulas à distância. Hoje nós recebemos 78% da nossa comunidade acadêmica em regime presencial, respeitando o protocolo de biossegurança aprovado pelo Conselho Universitário. O retorno das aulas presenciais não deve ser o fim das atividades remotas na UFCG. Então a gente não quer abandonar as boas experiências que nós tivemos no regime remoto, tanto que o nosso ambiente virtual de aprendizado, que a gente chama de PVAI, ele vai seguir disponível para alunos e professores, para que a gente tenha o aluno podendo usufruir do conteúdo também em casa, na modalidade remota. Olha, foi lançada na manhã de hoje aqui em Campina a campanha Maio Amarelo de prevenção a acidentes de trânsito. Se uma cena envolvendo um acidente de trânsito é algo assustador, os números de atendimentos são igualmente chocantes. De janeiro a abril deste ano, somente o Hospital de Trauma de Campina Grande realizou o atendimento de 2.719 pacientes vítimas de atropelamento, acidentes de carro ou de motocicleta. Por falar nas motos, elas são sempre a maior preocupação. Os números são crescentes. No último mês, 658 pacientes vítimas de acidentes de moto foram atendidas no Hospital de Trauma. Por isso, o tema da campanha Maio Amarelo deste ano é Juntos Salvamos Vidas, porque essa é naturalmente uma responsabilidade de todos no trânsito. A campanha foi lançada nesta segunda-feira em Campina Grande. A Superintendência de Trânsito e Transportes, STTP, vai realizar uma série de ações durante todo o mês para trabalhar na conscientização e principalmente na redução de acidentes. Iremos diminuir 50% o número de lombadas físicas para lombadas eletrônicas, isso é um apelo de toda a população, diminuindo assim aquele incômodo de você parar no famoso quebra-mola. Então iremos ter agora um limite de velocidade e a lombada eletrônica. A imprudência no trânsito e a perigosa relação álcool, drogas e direção são os maiores motivadores. Por isso, a Operação Lei Seca deve ser frequente durante todo o mês. Vamos ter várias operações na cidade, por isso estamos aqui hoje com a PRF, Corpo de Bombeiros, SAMU, CPTRAN, DENIT e DR, todos juntos, unidos, com operações conjuntas em prol da sociedade campinense. E a partir de hoje, as contas de água da Cagepa já podem ser pagas por meio do Pix. Basta fazer a leitura do QR Code que está localizado no final da conta. A medida veio para atender os pedidos dos clientes que buscam mais praticidade na hora de realizar os pagamentos. A seguir, a gente fala de esporte aqui no Borborema Notícias e mostra como foram as rodadas das séries C e D para os paraibanos.
E a gente volta falando de futebol. Na Série D, o São Paulo Cristal e o Souza se enfrentaram e a gente mostra os melhores momentos. Pela Série D, tivemos um encontro de paraibanos e muitos gols. O São Paulo Cristal recebeu o Souza no estádio Carneirão. Luanderson cobra falta e Obed manda no canto de Ricardo e abre o placar. 2 minutos depois, Matheus tenta tirar a bola e acaba marcando contra. Agora tudo igual no Carneirão. Estamos no segundo tempo. Após cobrança de falta de esquerdinha, a bola carimba o travessão e Joboy aproveita a sobra para virar o placar. Aos 18 minutos, no pênalti marcado, Biro Paraíba vai para a cobrança e deixa tudo igual novamente. Na sequência, esquerdinha bate forte para o fundo das redes e faz o gol da vitória de Dinossauro. Final, São Paulo Cristal 2, Souza 3. Já na Série C, tivemos um empate e uma derrota para os times paraibanos. No sábado, o Campinense teve muita polêmica no jogo. E no domingo, o Botafogo perdeu fora de casa. No sábado, aqui em Campina Grande, o Campinense enfrentou a Aparecidense. Aos 34 minutos do primeiro tempo, a bola sobra para Dione, que avança e abre o placar. Aos 7 minutos do segundo tempo, Renato encontra Alex Henrique livre para empatar no marcador. Já no finalzinho da partida, aos 45 minutos, um lance polêmico. Filipinho tenta de longe, Pedro Henrique espalma e sobra para João Paulo, que manda para as redes. O assistente assinala o impedimento e anula o que seria o gol da vitória da Raposa. Final, Campinense 1, Aparecidense também 1. O Botafogo foi até Fortaleza enfrentar o Ferroviário. O único gol da partida veio desse contra-ataque. Wagninho invade a área e manda para a rede. Final, Ferroviário 1, Botafogo 0. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tô te esperando.